você está vivendo esse ano 2024 como uma das cotadas, uma das favoritas, lembrando que na Câmara Municipal de Campo Grande só tem uma mulher, né? Que é de esquerda, que é a Heloísa Ribeiro, que substitui outra mulher de esquerda, e a gente tem 7 câmaras no Mato Grosso do Sul onde não tem mulher, né? Que é uma coisa absurda. São um pouco mais de 100 vereadoras no Mato Grosso do Sul. Então, ou seja, apesar da maioria da população ser feminina, da maioria das eleitoras ser feminina, a vida da mulher na política não é muito fácil, né? É um sistema muito fechado, um sistema machista, né? Um sistema que não permite muita renovação. Você é jovem, você é mulher, e você não vem pedindo licença no seu avanço com relação a isso, principalmente por defender muito bem uma pauta ideológica. Você acha que esse é o caminho da mudança? Porque não tem como a gente mudar só as estruturas, se não mudar o mindset, se não mudar a cabeça. Eu vou ser bem sincera com você, de algo que eu venho trabalhando há muitos anos e estudando também. O feminismo, o movimento feminista, implantou na cabeça das mulheres, e pasmem, até nas mulheres de direita, infelizmente, que nós não estamos, por exemplo, na política por conta de algo, de um movimento machista. Quando não é verdade. Danilo, eu posso afirmar para você, a política ela não é machista. Eu estou sendo tão sincera porque... Eu até usei esse termo, porque assim, eu não gosto do machismo, feminismo, assim. Eu acho que é um sistema fechado e que ele ficou de um jeito por muito tempo e ele não abre de uma maneira muito fácil. Mas não vejo uma rejeição por ser mulher. Não, isso mesmo. Eu acho que eu vejo uma rejeição a coisas novas, porque você tem um monte de interesses em jogo ali que eles não abrem. Isso. O que eu vejo? Olha, para você ter uma noção, voltando, quem me convidou para a política? Quem olhou para mim e falou, você é boa, eu gosto dos seus princípios conservadores, dos seus princípios cristãos? Foram homens. Quem me levantou para a política foram homens. Dentro do partido PL, por exemplo, quem abriu as portas para mim? Foi um homem. O deputado, eu sou muito grata, então eu sempre falo, vamos dar honra, né, a quem de fato merece. E o deputado Marcos Polon fez o convite, partiu de um homem que viu em mim, sempre falou, Vivi, você é conservadora, você é assim como eu, você defende as mesmas pautas que eu, vem pro PL, você é bolsonarista. E aí eu recebi o convite, não só venho andando com o Marcos Polon, mas também com o próprio Rafael Tavares, que é um homem que lá atrás me viu e me trouxe para a política. E assim eu venho caminhando com os homens conservadores e somando. O que eu vejo que é muito fechado, por exemplo, dentro da política, que eu encontro barreiras, às vezes é pelo meu jeito, eu sou muito conservadora e muito cristã. E é o que você falou, eu não peço licença para a esquerda, eu não peço licença para o centrão. Eu simplesmente falo e defendo aquilo que eu acredito, né? Que são os nossos princípios. E costumo dizer também que nós estamos aí para desmascarar aqueles que se infiltraram também na direita, mas nunca estiveram com a gente. Não apenas em manifestação. Porque o que você falou, não surgiu agora em 2024. Já tem um trabalho de muitos anos, junto com o próprio Rafael Tavares, nas ruas, defendendo a nossa liberdade, defendendo as crianças contra essas ideologias nefastas da esquerda, lutando contra a ideologia de gênero, lutando contra o movimento feminista. Nós já temos um trabalho que é o combate à doutrinação da esquerda dentro das escolas. Então não é algo que surgiu agora em 2024. E universidades também. Sim, agora sim. Bom, eu estou com 41, estou um pouquinho mais que você. O PL vai vir com uma grande maioria de candidatos com menos de 40 anos ou próximos a 40 anos. Isso não significa nada em números, mas mostra uma vontade grande de renovar e de mudar o quadro. Sim. Então poderia estar fazendo como outros partidos, de ficar importando vereador, ficar esse jogo, parece uma janela de transferências do futebol, né? Disputando no tapa aí mandato de quem está em final de mandato, a gente nem sabe se volta, né? O PL não, está escolhendo por perfil. A pessoa é de direita, a pessoa é ficha limpa, a pessoa tem vontade de trabalhar, não vai se assustar com a política, porque a política é complicada, não, está dentro, tem a chance de brigar talvez por uma pré-candidatura e tudo mais. Até porque, se a gente não for por perfil, por mindset, aí eu volto na minha primeira pergunta, vai ser muito complicado quebrar uma hegemonia, porque vamos botar aí de 35 anos de democracia aberta no Brasil, você tem 25 anos de PT na presidência. Exatamente. Ou seja, tudo isso muito desenhado para a questão da educação, né? E o brasileiro ele ficou acostumado com o caos, né? Lembrando que a esquerda, o PT, ele se alimenta da pobreza, da dificuldade, da empresa que quebrou,
do subsídio social, do Estado grande, é uma outra linha de trabalho. E quem vem na linha contrária tem que atender, de certa forma, até emergencialmente, a empresa que ainda não quebrou, mas o cara está no desespero porque o Estado sufoca ele, a família que está em perigo porque a mãe foi trabalhar, o pai foi trabalhar, enquanto isso o filho está na escola e pode estar ouvindo que não deve, e talvez, muitas vezes, até aquele jovem que ele não entende por que ele não tem perspectiva no país dele, né, de emprego, de crescimento e tudo mais, e simplesmente é porque o país ele não cuida bem da sua economia, do seu planejamento de vida, e teve até uma experiência curta, um tempo atrás, da coisa funcionando um pouquinho com o Paulo Guedes. Mas aí, né, já veio todo 2022, virou outro cavalo de pau, e aí a gente está vendo esse pesadelo aí de 2023, 2024. Governo do Lula. Como que é lidar com isso na linha de frente, confrontando todo um dilema, um paradigma que ele está muito estabelecido na cabeça das pessoas. Porque assim, falar com quem adora Vivi Tobias, quem para o carro, me falaram que até param o teu carro às vezes, mas peraí, eu quero te conhecer, eu te vi na internet, me dá um abraço, vamos junto, parabéns. É fácil. O duro é você falar para o neutro, para o campo cinzento, e muitas vezes até convencer a pessoa de esquerda ortodoxa que não é por aí, o país está quebrando, o país está indo para o saco. E se a gente não tomar uma providência agora, a gente tem um futuro muito complicado pela frente. Né? Eu acho que esse é o caminho da direita nesse momento. Eu acho que, sabe o que a palavra de Deus diz? Ir de pregar o evangelho, levar a verdade, porque o povo perece por falta de conhecimento. E é o nosso dever, até cristão, levarmos essas informações, o conhecimento para as pessoas, falarmos sobre política, falarmos sobre todas essas mensagens, até subliminares, que estão aí para atacar a inocência das nossas crianças. Conscientizar. Exatamente. Quando você leva para um senhor, às vezes, na favela mesmo, sobre o aborto, né? Olha, eu vou falar para vocês, em uma favela, a maioria das pessoas são contra o aborto. Aquilo que a esquerda defende, que é o assassinato de crianças, por exemplo, dentro do ventre de suas mães, não é o que a maioria do povo brasileiro quer, e nem a maioria do povo deles. Se você vai em uma favela e você consegue, às vezes, palestrar, levar as informações do quanto que o aborto é prejudicial para a vida da mulher emocionalmente, e ele sim é o assassinato de uma vida inocente, você consegue abrir a cabeça dessas pessoas. Nem todo mundo, às vezes, ele olha para você com outros olhos. Não é fácil, é muito difícil. Hoje mesmo, antes de vir, a gente estava até conversando e debatendo em um outro grupo, do jeito que você falou, onde as pessoas normalmente gostam ali de mim, mas às vezes há uma divergência. E a pessoa, ela recebeu um benefício de um certo político, e eu falo, olha, a política não pode ser feita para beneficiar apenas você, o seu umbigo ou um certo grupo. Nós temos que fazer ela e pensar como um todo, porque nós temos pautas que nos sangram, né? A pauta ideológica, eu sei que existe muita coisa importante, só que existe coisas que vão além, que mexem, porque hoje nós estamos em uma guerra cultural, em uma guerra espiritual, eu volto a afirmar isso. Que são estilos totalmente diferentes, que são né? estilos É importante enfatizar isso, você está falando assim, por exemplo, a pauta dela ideológica podia ser sobre o buraco da rua, sobre a obra parada. Uma coisa leva a outra e ninguém percebe isso. É, isso que eu ia falar. É o que eu falei até em outro podcast. Tá tudo ligado. A pauta da família, ela tá ligada à educação. A pauta da família, ela tá ligada à legítima defesa. A pauta da família está ligada em uma boa gestão para a nossa cidade, em uma estrutura boa.